Então, boa tarde, amigos, boa tarde, alunos, amigos do saber. Então, esse vídeo é sobre um pensador latino-americano desconhecido praticamente no Brasil, Luiz Ricardo Vitale Cometa. O nome engraçado é o nome do acadêmico, completo acadêmico, Luiz Vitale. Eu dedico esse vídeo ao grupo de estudos latino-americanos Cipriano Barata e ao amigo Rafael Freitas, que deu as indicações para esse vídeo. Eu vou colocar então o arquivo chileno que está na internet, tem as obras todas do Vitale na descrição desse vídeo, tá bom? Então agradeço muito o Rafael, boa parte do que está aqui é ele que me passou. O grupo Cipriano Barata tem pelo menos dois verbetes que se utiliza para discussão sobre as obras do Vitale. Então, por exemplo, tem o debate do Vitale com o Mariátegui, que é bem interessante. Eu não vou me alongar falando isso aqui, mas o Vitale ele se diz um marxista herético. Então, talvez daí dá para entender que o Mariátegui é ortodoxo em relação ao que ele pensa. Então, o Vitale, ele nasceu na Argentina, mas ele tem formação e é um patriota chileno e tal, apaixonado pela cultura chilena, especialmente pelos povos originários, mas escreveu sobre N outros assuntos. A obra chega a 70 títulos, né? Então, nasceu em 1927, morreu em 2010. Há vídeos dele, mas muito poucos. Em geral, ele tem uma expressão mais no Chile mesmo, né? Há vídeos dele aqui no YouTube, há um grupo no Facebook que celebra a sua obra, é muito interessante também. Vocês podem procurar digitando o nome dele. Então, na juventude, ele entrou num pequeno partido, né, revolucionário, e esse pequeno partido, depois ele saiu para fundar o MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária, lá nos anos 60. Então, ele historicamente tem simpatias pelo trotskismo, mas não se define como trotskista, assim como marxista herético. Então, olha como é que é curioso. Ele foi expulso do MIR em 69 por propor o boicote ao Salvador Allende. Ele não era aliendista, não. Aí ele foi para um outro pequeno partido, né, de inspiração trotskista, que propõe apoio crítico a Allende. Antes disso, ele tinha se destacado como apoiador da Revolução Cubana, o que os trotskistas mais raiz não fazem, né? A Litt foi criticada pelo Fidel num texto chamado... A Litt, que é a inspiradora do PSTU, foi criticada pelo Fidel num texto chamado Trotskismo, Instrumento Vulgar do Imperialismo. Mas, no entanto, os trotskistas são fortes em Cuba. Tem aquele livro O Homem e os Cachorros, do Alejandro Padura, que circula muito lá. E já tinha Célia Hart Santa Maria, filha de dois heróis de Moncada e de um ex-ministro da Educação, Armando Hart Dávalos, também de inspiração trotskista. Então sempre teve uma vertente trotskista ali, uma vertente significativa, ajudou na Revolução Cubana. Sobre Célia Hart Santa Maria, na hora eu quero fazer um vídeo, uma pensadora cubana interessante. Ao contrário, o Vitale tem textos sobre Cuba. E é interessante que, no título de um dos textos, ele já contraria o que a Célia Hart Santa Maria fala. E também que algo ficou para nós, foi até mencionado num vídeo recente do Jones Manuel sobre Agustín Cueva e Michel Larry. Eu também li isso num texto do Robert Schwartz, no livro Que Horas São. Ficou um pouco a ideia de que a Revolução Cubana não passou por etapas. Eu falei disso aqui num dos vídeos que eu falei sobre a Revolução Cubana, que é bastante evidente que há pelo menos duas etapas. A primeira etapa, né, da frente, até mesmo com quem
queria apenas uma democracia liberal aliada aos Estados Unidos, aos nacionalistas, aos liberais. A democratas estava na oposição com Manuel Urrutia, que foi o primeiro presidente. O primeiro presidente não foi Fidel. Fidel não estava no Partido Comunista quando fez a Revolução, aquele período ali do final dos anos 50. O PCC, que é o Partido Comunista Cubano, foi criado em 61, já num contexto de radicalização. E no período anterior, entre 59 e 61, Che Guevara e Fidel tinham tentado ao máximo apaziguar e tranquilizar os Estados Unidos quanto àquelas reformas que eles estavam ampliando, né, estatizando algumas petrolíferas, estatizando portos, né, não petrolíferas mesmo. Eles estavam estatizando uma refinaria. O que deu problema foram algumas refinarias americanas foram estatizadas. Aí, primeiro, as refinarias americanas se recusaram a refinar petróleo russo. Isso está no livro do Eduardo Galeano, Nas Veias Abertas da América Latina. Aí, quando elas recusaram a refinar petróleo russo, houve a estatização e aí começou o choque mais sério com as empresas dos Estados Unidos. Aí, a partir de 61, Fidel se diz marxista-leninista e é criado o Partido Comunista de Cuba, a partir do antigo Partido Social Popular, PSP. Então, no outro vídeo já falei disso, voltando aqui. Então, o Vitaly acredita, né, ao contrário de uma vertente trotskista, igual essa inspirada pelo PSTU, Talit, que a Revolução Cubana teve etapas. Então, um dos textos dele chama Etapas da Revolução Cubana. Então, nós podemos definir que houve pelo menos duas, né? A da Guerra Civil dos primeiros 2 anos, da 61, e de 61 até agora. Mas então, prosseguindo. Vitaly chegou a ser preso, né? A ser condenado a morar numa cidade mais afastada do Chile, naquele período da Revolução Cubana, por ser um notório defensor dessa revolução, a fervente defensor, né, fazia comitês e rodava o país defendendo. Chegou a ser processado, então foi obrigado a ir para essa cidade pequena, mas logo em seguida um novo presidente, assim, acho que Alessandri, revogou e deu de novo a cidadania para ele, porque ele era argentino de nascimento e tinha se naturalizado chileno. Devido a esse problema político, ele perdeu a cidadania chilena. Mas logo o presidente Alessandri reviu essa decisão e ele retomou a cidadania chilena. Então, o Vitaly é muito destacado como acadêmico, tem a obra beiram 70 títulos, né, fez muitos livros. Então, fez a história do Chile sob o ponto de vista marxista, a história marxista do Chile, que vai até a contemporaneidade, vai até os governos da Concertación, que é da Bachelet. Então, você vê como é que ele é um cara curioso. Ele estabelece uma linha de continuidade que ele fala que os governos anteriores a Allende têm uma continuidade com ele, no sentido de distribuir terras, nacionalizar empresas, e os regimes da Concertación, que é Bachelet, dos anos 90, quer dizer, pós-Pinochet, tem uma continuação com o regime de Pinochet, inclusive estão regidos pela a Constituição pinochetista. É algo bem relevante, porque dos protestos recentes, o que parece que conseguiu ficar foi a revisão da Constituição. Até onde acompanhei, parece que foi aberta uma nova constituinte para conseguir acabar com a Constituição pinochetista. Cheguei a conhecer anos atrás uma chilena, amiga da Juliana Smigay, que comentou, uma argentina que comentou, amiga de um amigo da Ju Smigay. Ela comentou que no Chile ainda havia censura ali no início dos anos 2000, muita censura ainda. Então, Vitaly, conforme o Rafael me informou,
ele ainda debate o feudalismo na América Latina. Eu também verifiquei isso no Google acadêmico. Esse conceito de semi-feudal não foi proscrito para ele, como foi aqui no Brasil, entre os marxianos e os trotskistas, que aqui virou palavrão. Ficou muito ligado ao Sodré, foi bastante criticado pelo Caio Prado, né, que não usa esse termo, e tornou-se mais ou menos um palavrão entre a esquerda universitária de hoje em dia. Mas é usado pelos maoístas, né? Então, o Vitale discute os mapuches, a luta dos povos originários, um bom termo para usar, para definir. O Brasil estava usando nativos, mas é muito bom falar dos povos originários. Ele discute os mapuches, os zapatistas. Os zapatistas foram muito importantes para mim, quando jovem, para nós, lá nos anos 90, foi uma luz, não é? Ele também diz, o Vitale, no artigo sobre os zapatistas, diz do impacto que teve, né, o movimento do subcomandante Marcos, o EZLN, lá nos anos 90. Não é? Então, assim, os mapuches também têm um destaque grande. A bandeira mapuche teve sobressaindo aí nas lutas recentes no Chile, que são até bastante mais violentas do que a televisão mostra. Tem até incêndio de igrejas, tem uma radicalização da luta social. Então, Vitale, é interessante observar isso, né? Que ele estabelece essa continuidade entre o regime do Pinochet e a Concertação, e estabelece continuidade entre Allende, Freire, Alessandri nas políticas. É algo bem herético também, porque seria como dizer que Lula e Fernando Henrique estabelecem relação com a ditadura militar e não com Jango, com os JK, os regimes vieram anteriormente. É algo também bastante forte dizer, né? Antes de estar no GACB, que é o Grupo de Estudos Americanistas Cipriano Barata eu conheci através deles mesmo, nunca ouvi falar. Não é tão valorizado aqui em Minas, né? Fala-se mais de Tiradentes, Filipe dos Santos. Eu vi citações do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um sociólogo, folclorista, glauberiano, brisolista, escreve no blog Alfarrábios, e vale a pena visitar. Tem um programa também, tem um podcast, muito bom, toda semana eu escuto, da Rádio Campeche, com a Eliane Tavares, ligada também ao Nildo Oritz. Então, o Vitale foi a primeira vez que eu vi citado, foi com Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é para mim, grande pensador do Brasil. Tá? Então, as colocações aí, eu vi ele na Caros Amigos, agora afinada a revista, uma pena, né? Revista importante. Antes da Caros Amigos eu lia Cadernos do Terceiro Mundo. Muito importante. Tem muitas questões do terceiro mundo, são fascinantes, e figuras que surgem que a gente às vezes não conhece, igual Thomas Sankara. Pretendo mais para frente falar das revoluções angolana, Guiné-Bissau, moçambicana. São temas fascinantes, né? Revolução Etíope. Então, boa tarde, amigos.